Quando você passa a vida inteira salvando os outros, o que acontece quando pela primeira vez você quer salvar algo só para si? Uma médica que nunca se permitiu sentir. Uma paciente que guarda segredos nos olhos. Um encontro que não estava nos planos, mas que já mudou tudo. O que acontece quando o dever e o coração entram em guerra? Esse é um daqueles momentos que podem curar uma alma, ou despedaçar um mundo. Uma história que começa na frieza de um hospital e vai até onde ninguém esperava. Você acha que aguenta essa tensão? Então já se prepara, porque isso aqui vai te prender do começo ao fim. Antes de mergulharmos de cabeça, faz o seguinte: deixa o like agora, porque isso ajuda muito a gente a trazer mais histórias assim. Se inscreve no canal, caso ainda não esteja com a gente. E ativa o sininho para não perder nenhum episódio que vai mexer com você desse jeito. Agora, sem mais demora, vamos começar essa jornada. A névoa cobria Curitiba naquela madrugada de março. O frio cortante infiltrando-se pelas janelas do Hospital das Clínicas. Eram 2h47 e Valentina, 42 anos, cirurgiã experiente, caminhava pelos corredores brancos com passos automáticos. Seus olhos verdes, cansados, refletiam uma solidão que ela abraçara como escudo. Anos sem família, sem amores, só o bisturi e o cheiro de éter. Lá fora, a cidade dormia sob garoa fina, suas ruas nubladas guardando segredos. Dentro, o silêncio era rei, até que a emergência rompeu a calma com um grito abafado. Uma maca entrou às pressas, trazendo uma mulher ferida, rosto pálido, cabelos negros emaranhados com sangue. O prontuário dizia: desconhecida, acidente na BR-116. Mas não foi isso que prendeu Valentina. Foram os olhos dela, abertos por um instante, castanhos, profundos, cortando a médica como uma lâmina. Doutora, sussurrou antes de apagar. A enfermeira correu, mas Valentina ficou paralisada, o coração disparando. Algo naquele olhar a acertou como um soco, um medo novo, sutil, de perder alguém que ela nem sabia quem era. Curitiba, com seus hospitais frios e cafés quentes de bairro, parecia conspirar para aquele encontro. Quem era ela? Uma artista perdida? Uma alma tão solitária quanto a dela? A médica sentiu o peso da possibilidade e o terror de que, tão rápido quanto chegou, aquela mulher pudesse partir. O silêncio voltou, mas agora carregado de perguntas. Quem era aquela mulher que quebrou o silêncio de anos? A luz pálida do amanhecer lutava para atravessar as cortinas do Hospital das Clínicas, em Curitiba. Valentina esfregava os olhos, o café frio na mão, enquanto encarava o prontuário da paciente misteriosa. O nome, enfim, apareceu. Aurora, 28 anos, artista plástica. Um acidente estranho na BR-116. Carro capotado, sem testemunhas. Mas algo não batia. Os ferimentos, cortes profundos e um pulso fraco não casavam com a história. Ela acordou? Perguntou a enfermeira, que negou com a cabeça. Valentina sentiu um aperto no peito, aquele medo sutil que não explicava. Por que ela, uma médica calejada, tremia ao pensar que Aurora poderia não abrir os olhos de novo? A cidade lá fora acordava, os ônibus rugindo na Avenida Batel, mas ali, no quarto 312, o tempo parava. Aurora gemeu baixinho e Valentina correu até ela. "Onde estou?" perguntou voz rouca. "Segura comigo", respondeu a médica, checando os sinais vitais. Mas os olhos de Aurora, agora abertos, tinham um brilho inquieto, como se escondessem algo. "Eu caí. Não foi só isso", murmurou antes de desviar o olhar. Valentina franziu a testa. Acidente ou fuga? Ela se pegou querendo saber mais. Não como médica, mas como alguém que, sem perceber, já se apegava. O medo crescia. E se Aurora escapasse dela, levando respostas e aquele vazio que de repente parecia preenchido? Curitiba, com sua frieza e seus mistérios, sussurrava que o diagnóstico ia além do corpo. Por que ela sente tanto medo de perdê-la, mesmo sem conhecê-la? O sol de Curitiba mal aquecia aquela manhã de março, mas Aurora insistia. "Quero um café fora daqui."
Valentina hesitou. Levar uma paciente ainda fraca para fora do Hospital das Clínicas? Loucura. Mas os olhos dela, suplicantes, venceram. Com uma cadeira de rodas e um cobertor, saíram para a rua 15 de novembro, o vento gelado cortando a pele. Pararam num café pequeno, o aroma de grãos torrados misturado à garoa fina. Aurora sorriu pela primeira vez, segurando a xícara com mãos trêmulas. Eu pintava o caos. Agora sou ele, disse, rindo fraco. Valentina, sentada à frente, ouvia em silêncio. Falou de arte, de como as telas salvavam seus dias vazios. Depois perguntou: "E você, doutora? O que te salva?" A médica engoliu seco. "Salvar os outros", respondeu, mas a mentira pesou. Entre as palavras, algo nascia. Um fio frágil, quase poesia, como os parques escondidos de Curitiba. Aurora contou de um quadro inacabado. Uma mulher de olhos verdes num mar de sombras. "Parece você", brincou. Valentina riu, mas sentiu o peito apertar. E se aquele momento tão raro fosse o último? O medo, aquele velho intruso, sussurrava. Ela podia partir, levar essa conexão que nem nome tinha. O café esfriava, o barulho da rua crescia, mas ali, entre elas, o tempo parava. O profissionalismo de Valentina rachava, e ela nem lutava mais contra isso. O que acontece quando o profissionalismo começa a desmoronar? A tarde caía lenta em Curitiba, o céu cinza refletindo-se nas janelas do Hospital das Clínicas. Valentina ajustava o estetoscópio, o quarto 312 cheirando a antisséptico e silêncio. Aurora, mais forte, sentava na cama, o curativo no braço à mostra. "Preciso checar isso", disse a médica, voz firme, mas os dedos hesitavam ao tocar a pele dela. O exame era rotina. Pulso, respiração, sinais vitais. Até que Aurora, num gesto inesperado, segurou a mão de Valentina. Não foi rápido. Foi longo, deliberado, os dedos quentes entrelaçando os dela. O tempo parou. O bip do monitor parecia distante e o olhar de Aurora, castanho, profundo, cravou-se no dela. Nenhuma palavra. Só o peso daquele toque, como se dissesse o que a boca calava. Valentina congelou, o coração batendo fora do ritmo. Deveria puxar a mão, manter a distância, mas não conseguiu. Algo ali, naquele silêncio, gritava mais alto que anos de frieza. Lá fora, a garoa batia nas vidraças, ecoando a poesia bruta de Curitiba. Ela pensou nos cafés, nas ruas nubladas e no vazio que Aurora, sem saber, preenchia. Mas o medo veio junto. E se aquele toque fosse o primeiro e o último? E se o destino, tão cruel quanto o frio da cidade, levasse embora o que mal começava? A mão de Aurora soltou, mas o calor ficou. Valentina respirou fundo, o corpo traindo o que o coração ainda negava. E se o corpo falar o que o coração ainda recusa? A noite caiu pesada sobre Curitiba, o céu trovejando enquanto a chuva castigava as janelas do Hospital das Clínicas. De repente, as luzes piscaram e apagaram. Um blackout. No quarto 312, Aurora se encolheu na cama, o rosto pálido iluminado por um relâmpago. "Eu odeio escuro", sussurrou, a voz tremendo. Valentina, que checava os prontuários no corredor, correu até ela. "Ei, tá tudo bem", disse, sentando na beira da cama. O hospital, com seus corredores frios, parecia menos opressivo naquele instante. Aurora agarrou a mão dela, o toque quente e desesperado. "Fica comigo?", pediu. Valentina assentiu, o coração acelerando. Para acalmá-la, contou uma história. "Quando eu era criança, inventava que tempestades eram danças do céu. Minha mãe ria, eu não." Aurora sorriu fraco, os olhos brilhando mesmo na penumbra. "Você já foi poetisa, doutora." A médica riu, mas sentiu o peito apertar. Aquele momento tão simples era delas, um refúgio na garoa eterna de Curitiba. A mão de Aurora subiu ao rosto dela, hesitante, traçando a linha do queixo. "Você já sentiu alguém assim? Tão rápido?", perguntou. Valentina engoliu em seco, o calor subindo as bochechas. O medo veio junto,
E se a luz voltasse e levasse aquilo embora? Na escuridão, elas eram só duas mulheres, não médica e paciente. O trovão rugiu, mas o silêncio entre elas falou mais alto. Às vezes, a escuridão revela o que a luz esconde. O dia amanheceu cinza em Curitiba, a névoa abraçando o Hospital das Clínicas como um véu. Valentina ajustava o cobertor de Aurora, que dormia serena no quarto 312. O blackout da noite anterior deixara um rastro de proximidade entre elas. Um segredo doce que a médica guardava nos olhos. Mas a calma ruiu quando a porta abriu com força. Um homem entrou, alto, barba mal feita, cheiro de cigarro velho. "Aurora, eu te achei!" exclamou, voz rouca. Ela acordou sobressaltada, os olhos arregalados. "Não o conheço!" gritou, puxando o lençol como escudo. Valentina se colocou entre eles, o coração disparado. "Saia daqui agora", ordenou, firme, mas o homem riu. "Sou o ex dela, ela fugiu de mim." Aurora tremia, negando com a cabeça. "Ele mente, eu juro." A médica sentiu o chão oscilar. Proteger Aurora era instinto, mas e se fosse enganada? O passado dela, um mistério que Valentina mal começara a desvendar, agora batia à porta. Lá fora, a chuva fina caía na Avenida Batel, mas ali o ar pesava. Ela segurou a mão de Aurora, dedos entrelaçados, um gesto que dizia mais que palavras. "Eu acredito em você", sussurrou, mesmo com a dúvida mordendo. O homem foi expulso por seguranças, mas deixou um eco de incerteza. Aurora puxou Valentina para perto, o rosto no ombro dela. "Obrigada por ficar." O medo de perdê-la, tão viva quanto o amor que nascia, apertava o peito da médica. O que vale mais? Confiar ou se proteger? A tarde em Curitiba trazia um vento gelado que assoviava pelas frestas do Hospital das Clínicas. No quarto 312, Aurora tossia fraco, o rosto mais pálido que o normal. Valentina lia o prontuário com mãos trêmulas. Infecção nos pulmões, agravada pelos ferimentos. "Cirurgia, risco alto", disse o pneumologista no corredor. Ela assentiu, mas por dentro desmoronava. Aurora, sentada na cama, brincou. "Vou ficar bem, doutora. Você é minha sorte." Valentina forçou um sorriso, mas o medo a engolia. Perder alguém que acabara de entrar em sua vida, alguém que em poucos dias fizera o coração dela bater diferente. Era uma dor que ela não sabia nomear. Lá fora, as árvores do passeio público balançavam na tempestade, como se Curitiba sentisse o mesmo. "Eu não sou boa com promessas", disse Valentina, sentando ao lado dela. Aurora pegou sua mão, o toque quente apesar da fraqueza. "Então me dá uma história, como ontem." A médica respirou fundo, contando sobre um dia de chuva em que sonhara ser artista, não cirurgiã. Aurora riu, os olhos brilhando. "Você ainda pode pintar comigo." O momento era frágil, perfeito, mas o relógio corria. A cirurgia se aproximava e Valentina lutava contra o pânico silencioso de que aquelas risadas fossem as últimas. O amor, tão novo, já enfrentava o tempo. Como lidar com a dor de perder quem se acabou de encontrar? O crepúsculo pintava Curitiba de tons arroxeados, mas no Hospital das Clínicas o ar era denso. Aurora, deitada, respirava com esforço, os olhos fixos em Valentina. A cirurgia estava marcada para dali a 1 hora. "Eu tenho medo", confessou ela, a voz quase um sussurro. Valentina, ao lado da cama, segurou sua mão, o coração em guerra. "Você é forte", disse, mas a frase soou vazia. Aurora sorriu fraco. "Não é da cirurgia, é de não te dizer algo." Antes que a médica pudesse responder, ela puxou Valentina para perto, os rostos a centímetros. "Eu sinto você desde o primeiro dia", murmurou. O silêncio que veio foi elétrico. Valentina hesitou, o peso do dever contra o fogo que crescia dentro dela. Então, num impulso, inclinou-se e a beijou. Foi tremido, urgente, os lábios de Aurora macios e quentes contra os dela.
Um beijo que carregava dias de olhares, toques, silêncios. Lá fora, a garoa tamborilava nas janelas como se Curitiba abençoasse aquele instante. Elas se afastaram, ofegantes, os olhos travados. Eu também sinto, admitiu Valentina, a voz falhando. Mas o medo cortou como faca. E se fosse tarde demais? A maca já vinha pelo corredor, o som das rodas ecoando. Aurora apertou a mão dela uma última vez antes de ser levada. Valentina ficou ali, o gosto do beijo nos lábios, rezando para que não fosse uma despedida. Será que era tarde demais? A noite engolia Curitiba, o relógio do Hospital das Clínicas marcando 23h17. Valentina andava em círculos na sala de espera, o gosto do beijo de Aurora ainda vivo nos lábios. A cirurgia seguia há horas e cada minuto era um peso no peito. Ela, que já operara corações sem piscar, agora tremia como nunca. Lá fora, a chuva parara, mas a névoa densa cobria a cidade como se segurasse o fôlego junto com ela. Sentou-se, as mãos apertando o jaleco, lembrando cada palavra, cada toque. Eu sinto você, ecoava a voz de Aurora. E se aquele beijo, tão perfeito, fosse o fim? O medo de perdê-la, alguém que em dias virou seu mundo, a sufocava. Uma enfermeira surgiu no corredor, o rosto sério. Valentina levantou num salto, o coração na garganta. Doutora, ela... começou, e o silêncio que veio foi eterno. Ela está estável, completou, finalmente. Mas ainda não acordou. Alívio e angústia se misturaram. Valentina correu ao quarto 312, onde Aurora dormia, pálida, ligada a máquinas. Sentou ao lado, pegando a mão dela. Volta para mim, sussurrou, a voz quebrada. As horas viraram dias num instante, e ela esperava, o amor e o medo dançando juntos. Então, um som. Dedos se mexendo. Valentina ergueu os olhos, prendendo a respiração. Ela sobreviveu? O sol nascia tímido em Curitiba, atravessando a névoa e aquecendo o quarto 312 do Hospital das Clínicas. Aurora abriu os olhos devagar, a voz fraca chamando: Valentina? A médica, que cochilara ao lado da cama, segurando sua mão, acordou num pulo. Você voltou, sussurrou, lágrimas escorrendo, as primeiras em anos. Aurora sorriu, frágil, mas viva. Eu disse que você era minha sorte. Naquele instante, o medo de perdê-la, que torturara Valentina por dias, dissolveu-se num alívio quente. Mas havia pontas soltas. Dias depois, já na alta de Aurora, a polícia apareceu. O homem que se dizia ex era um perseguidor, um fã obcecado pelas pinturas dela, preso após rastrear em seu carro, o mesmo do acidente. Ele nunca foi nada meu, disse Aurora, aliviada, apertando a mão de Valentina. A verdade as libertou. Semanas se passaram e Curitiba, com seus cafés e parques, testemunhou algo novo. Valentina, antes solitária, agora ria alto num piquenique no Barigui, Aurora ao seu lado, pintando um quadro. Duas mulheres de mãos dadas sob um céu nublado. É a gente, disse ela, beijando Valentina com a leveza de quem venceu o destino. A médica, que trocara o bisturi por pincéis em alguns fins de semana, respondeu: é para sempre. Não havia mais dúvidas ou sombras. Elas construíram uma vida juntas, um apartamento na Batel, cheio de telas e promessas. O amor, que nascera na escuridão, floresceu na luz. E assim, entre a frieza dos hospitais e a poesia das ruas, Valentina e Aurora provaram que a vida, sim, dá segundas chances a quem tem coragem de sentir. Às vezes, a vida dá uma segunda chance, mas só para quem tem coragem de sentir. O que acontece quando o amor nasce onde menos se espera? Valentina deixou o medo de lado. Aurora enfrentou o passado. Juntas, elas provaram que a vida recompensa quem tem coragem de sentir. Mas e você? Quantas vezes já sentiu um vazio que não explica? Ou um desejo que o mundo te disse para ignorar? Quantas vezes já hesitou entre o que é certo e o que faz seu coração bater mais forte? Aqui vai a verdade.
O amor não segue regras, não pede licença, ele simplesmente acontece. Às vezes num hospital frio, às vezes num beijo que muda tudo. E se essa história mexeu com você? Se o olhar de Aurora ou as lágrimas de Valentina te tocaram de alguma forma, então ela já cumpriu seu papel. Agora, quero saber de você nos comentários. O que você teria feito no lugar da Valentina? Teria arriscado tudo por um amor que mal começou? Se essa jornada te emocionou, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Porque histórias como essa, cheias de paixão, coragem e recomeços, são o que nos conecta. E no próximo vídeo, uma nova história está chegando. Um romance que vai te fazer segurar a respiração, com segredos ainda mais intensos e um amor que desafia o impossível. Nos vemos no próximo vídeo. Porque o amor sempre tem mais para contar.